Saudações, terráqueos. Bom, semana de vídeo todo dia essa, né? Então, esclarecer algumas coisas, né? Alguém comentou num vídeo aí para eu falar alguma coisa sobre a Real, nessa Alita. E eu não tenho muito o que falar sobre a história da Real. Eu entrei na Real ainda nos tempos do Orkut, né? Sou da velha guarda da Real. Mas na época do Orkut eu era bem quieto, assim, eu lia mais, eu tava em depressão na época, né? Por causa de frustração amorosa e tudo, né? E aí um velho amigo meu do tempo da escola ainda, que eu estudei com ele no ginásio, no colégio, e ele me indicou a Real, né? E aí ele me falou sobre o Nessa Alita, me recomendou baixar os livros do Nessa Alita, né? Só que eu tenho um problema muito grande com leitura, que eu não consigo ler livros. Eu leio muito devagar, e por isso para eu ler um livro demora muito tempo e acaba não tem condição, né? Na época da escola eu só li um livro na escola. Acho que se não me engano eu li 3 livros inteiros na minha vida até hoje, né? Um livro na época da escola, que tinha um por bimestre, que era obrigado a ler, eu só li um, nem lembro qual era. Um livro sobre história da Fórmula 1, né? Como eu já falei, é uma coisa que é muito importante, né? Reencarnação. E eu tenho essas indicações, né? Essas coincidências, né? Esses sinais, né? Que me ajudam muito, inclusive, a compreender os problemas da vida que eu tenho hoje. É por isso que eu digo, reencarnação é uma coisa muito importante, né? E eu sempre tive esse fanatismo por Fórmula 1 desde pequeno, e hoje eu vejo que provavelmente eu sou reencarnação de um piloto de Fórmula 1 que morreu nos anos 60, né? Isso explica muita coisa na minha vida, ajuda muito. E um livro, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, que eu li nessa época, né? Que eu estava em depressão, questão de relacionamentos há 10 anos atrás, né? Eu nunca li nenhum livro do Nessahan Alita inteiro, completo, né? E aí, conversando na época ainda pelo MSN com um dos líderes da Real na época, né? Ele comentou até que era comum, né? Que poucas pessoas tinham lido o livro, né? Do Nessahan, a Bíblia do Nessahan inteiro, né? Mas eu tenho essa dificuldade com leitura. Aí naquela época eu descobri que isso chamava déficit, era por causa de déficit de atenção, DDA, né? É, transtorno de déficit de atenção, TDAH, e aí eu tinha essa dificuldade com a leitura. E aí uma vez eu fui numa palestra numa igreja batista em Campinas, de uma psicóloga falando sobre o déficit de atenção, sobre a Ritalina. Postei isso no meu blog na época. E aí né, foi a primeira vez nessa palestra que eu ouvi falar sobre crianças índigo, né? Que é o termo déficit de atenção é um termo da psicologia, da psiquiatria, e crianças de índigo já é um termo mais New Age, né? Espiritualista, né? Que trata dos espíritos, né? De espíritos de outros planetas que encarnam na Terra com missão para ajudar nesse momento difícil de transição planetária. Mas também tem dificuldades, repercussões por isso, né? É, Enfim, pessoal, o meu berço assim de militância na internet, eu comecei na Real, né? E eu não cheguei a ter contato com o Nessa Alita, né? Eu cheguei depois, né? No começo, pelo menos eu não me lembro de ter visto ele no Orkut, nas comunidades na época, né? Mas um cara que era mais antigo na Real me falou sobre ele, né? O nome verdadeiro dele, me passou uns links lá de uns livros que ele escreveu com o nome verdadeiro dele, né? E eu não cheguei a olhar esses livros, né? Não sei se eu tenho arquivo, mas diz que o mesmo estilo de escrita, né? O mesmo estilo, né? Dos livros do Nessahan Alita, né? Então essa é a maior evidência de que essa é a identidade verdadeira do Nessahan, né? Mas eu não vou falar nada sobre a vida particular dele, apesar do Nessahan fazer muita falta, não só na questão de relacionamentos,
Mas em toda essa guerra cultural que a gente está vivendo hoje, né, o Nessar Halita seria fundamental nessa guerra, nesse processo todo que a gente está passando, né? Talvez ele mesmo seja um desses índigos, né? Que veio de um outro planeta para ajudar a gente aqui. É, mas enfim, pessoal, essa a origem de onde eu veio. E na real, e é bom comentar porque me pediram para falar sobre isso. Eu não vou gravar um vídeo só sobre isso, mas tem um babaca e um idiota dizendo que ele é o Nessar Halita, né? Quem lê os livros do Nessar Halita, eu não li inteiro, mas li uns bons pedaços, e vê como o Nessar Halita é um gênio, é brilhante, a primeira vez que eu li o livro do Nessar, os trechos assim, eu até achava que era uma mulher que estivesse escrevendo, né? Porque é difícil até da gente acreditar que um homem tenha a capacidade de compreender tão bem a mente feminina, a cabeça das mulheres, quanto o nosso mestre Nessar Halita, e eu chamo ele de mestre mesmo sabendo que ele não gosta de ser chamado de mestre, que ele não aceita esse rótulo, porque ele é um verdadeiro mestre, né? E não é um termo, chamar ele de mestre como puxa-saquismo vazio, é porque ele é um verdadeiro mestre, não um grande líder, um grande guia, uma pessoa iluminada, né? Um verdadeiro professor de verdade, né? Daqueles professores, né? Realmente brilhantes, né? Então ele merece mesmo ser chamado de mestre, né? E é um excesso de humildade dele não aceitar ser chamado de mestre, né? Mas enfim, o verdadeiro Nessar Halita, o dia que ele se revelar, aí eu falo sobre ele, e o pessoal todo das antigas da Real sabe quem ele é, mas o dia que ele se revelar a gente confirma, né? Mas não é nenhum num babaca que tem aí dizendo que ele é o Nessar Halita, né? Que não vou citar nomes, né? Mas você vê o cara falando, você vê o quanto o cara é babaca, né? Tem que ser muito trouxa também para acreditar que ele é o Nessar Halita. Quem lê o livro do Nessar e vê que aquilo ali é a obra de um gênio, e vê aquele babaca falando que ele é o Nessar, tem que ser muito trouxa para cair nessa, né? Mas enfim, eu sou da velha da guarda da Real, e a filosofia da Real, a própria Real diz, é cair na Real, é compreender a realidade, é se libertar da Matrix. A Matrix é o mundo de alienações, de manipulações em que a gente vive, né? E então, com essa filosofia da Real, eu não me prendo a alienação nenhuma, a ideologia nenhuma. Já basta tudo que eu já aprendi, as lições que eu aprendi na vida. Nasci numa seita protestante evangélica. Quando eu era criança, eu era crente fanático. Fui batizado na Igreja Batista com 8 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu tive um sonho, uma visão premonitória, que hoje eu entendo como uma projeção astral, onde eu testemunhei um acidente, uma tragédia, um acidente que foi o acidente do Ayrton Senna. E aquilo me abalou muito, né? Porque eu tinha 10 anos de idade, eu não compreendia por que eu tive aquela visão, se eu não podia fazer nada, né? Se a irmã do Ayrton, se alguém ligado a ele, né? Eles que são espíritas, tivesse tido uma visão daquela, provavelmente poderia ter avisado o Ayrton para não correr aquele dia, para não entrar no carro aquele dia, ele teria sobrevivido. E eu fiquei pensando, pô, por que eu tive essa visão, né? E é o vídeo mais longo né, que eu já postei no canal, de quase 1 hora, né? Foi falando sobre isso. E foi nessa busca, nessa enfim, eu entrei num colapso mental, né, quando eu era criança, né, eu fiquei quase um mês sem falar nada, né, quando o Ayrton morreu, e o meu choque maior, além do acidente do Ayrton, que o Brasil inteiro, né, ficou chocado, eu fiquei mais chocado ainda quando eu vi o acidente na televisão a primeira vez, porque na hora da corrida eu estava na igreja, né, e quando eu vi o acidente e vi que era exatamente o mesmo acidente que eu tinha visto na minha visão, né? E aquilo me abalou muito, né? E na minha visão eu estava atrás do muro, né? De um daqueles outdoors daquelas placas que estavam lá, né? Na curva. E aquilo me abalou muito, né? Porque ia contra tudo que eu tinha aprendido desde do berço na igreja, né? Eu ouvia falar que visão premonitória, isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus, isso não existe, né? E aquilo me chocou muito.
E foi ali que eu comecei a abrir a mente, né, buscar respostas e me libertar da alienação da religião, né? Depois, já adolescente, né, vendo o desastre que era o governo do Fernando Henrique Cardoso, e o único grande partido que tinha força para enfrentar o PSDB era o PT, foi quando eu comecei, mesmo não gostando do PT, não gostando do Lula na época que eu era adolescente, não gostando da ideologia do PT, eu nunca fui esquerdista, nunca militei pela esquerda, eu não gostava das ideias do PT, mas eu acreditava que que fossem pessoas sensatas, que compreendessem que a ideologia esquerdista estava derrotada. Isso já era depois do fim da União Soviética, que eu lembro quando eu era criança de ver o Muro de Berlim ser derrubado, né? Então, crendo no bom senso e acreditando, como muita gente, inclusive o Bolsonaro, acreditava na época, que pelo menos o PT fosse um partido honesto, né? E se até o Bolsonaro, que era deputado federal, acreditava que o PT era menos pior do que o PSDB, eu, como adolescente ingênuo, sem internet, que não existia ainda, estava aparecendo a internet na época, muito pouca gente tinha, né? Eu acreditei e militei pelo PT por 10 anos, até que começou a cair a ficha, né? Até contar uma historinha que eu nunca contei em vídeo, né? Que apesar do meu canal ser pequeno, e como eu vivo comentando, se o meu canal crescesse ia ter um impacto gigantesco, né? Mas apesar de tudo, eu sou um veterano na internet, né? E a gente acaba conseguindo ter uma certa influência, né? Conseguindo fazer a diferença, né? E quando eu comecei, depois da eleição de 2010, que eu militei pelo PT, pela eleição da Dilma, né, no blog, né, eu ainda não postei vídeo lá de comício do PT que eu fui no YouTube, né, e aí passou a eleição, PSDB derrotado, destruído, ameaça não completamente destruída, porque eles ainda continuaram até hoje no governo do estado de São Paulo, né, mas aí eu fiz 3 posts no meu blog criticando o PT, né? A primeira vez que eu fui contra o PT enquanto eu era militante do PT foi na questão do desarmamento em 2005, né? E depois da eleição de 2010 eu fiz 3 posts contra o PT. Não lembro exatamente, provavelmente uma das críticas era com relação à ideologia de sexualidade e tal. E o que eu me lembro, né, que era a questão da usina de Belo Monte, né, que eu era contra, né, uma devastação ambiental, né, gigantesca por uma usina hidrelétrica que não ia nem funcionar o ano inteiro, no meio da floresta onde essa energia não ia ter, não tem necessidade dessa energia toda, né, com custo de transmissão muito alto. E foi quando eu comecei a criticar algumas críticas construtivas ao PT, porque eu ainda era militante do PT. E aí, quando eu fiz essas críticas ao PT, outro velho amigo da minha cidade natal, né, o Jefinho, que também é um militante aí das antigas aí da direita na internet, né, foi quando ele me apresentou o Olavo de Carvalho, né, e me passou uns vídeos do Olavo de Carvalho, o conceito de marxismo cultural, né, e eu só conheci o Olavo de Carvalho de nome, né, por nunca tinha lido nada dele na revista Veja, mas sabia que ele era colunista da Veja, como eu odiava a Veja, eu não queria nem saber do Olavo de Carvalho. Tinha aquela comunidade que eu via no Orkut, mas nunca me interessei pelo Olavo de Carvalho, né, era Olavo de Carvalho nos odeia no Orkut, né. Até que esse amigo meu me mandou uns vídeos do Olavo, eu fui dar uma olhada, né, e isso batia totalmente com aquilo que eu já vinha falando no meio da Real, né? Que a Real era uma grande bagunça, né? Cheio de perfis fakes, né? Eu sou, acho que, o único da velha guarda da Real que não usava perfil fake, né? Justamente por isso eu acabei ficando mais conhecido, né? E porque eu não fiquei na questão dos relacionamentos, né? Eu até me afastei da Real por isso, né? Porque enquanto a Real continuava falando sobre a questão dos relacionamentos, né? Eu percebi que o que causava esse transtorno todo, essa destruição dos relacionamentos, era a ideologia feminista. E aí eu comecei a combater a ideologia feminista e levar esse combate para a real. E aí foi quando eu comecei a entender o feminismo
e a destruição dos relacionamentos entre homens e mulheres como uma estratégia de destruição da família, que é a célula da sociedade. E eu compreendi que isso era uma estratégia de guerra, né? E então eu já tinha essa compreensão de que aquilo fosse parte de uma guerra, uma estratégia de guerra, quando me apresentaram o conceito de marxismo cultural, tudo essa ideologia comunista, né? Para mim, eu já percebi isso, foi quando eu conheci, né, o marxismo cultural e apresentei para a Real, né, e comecei a postar nos grupos da Real os vídeos do Olavo de Carvalho, vídeos sobre marxismo cultural, e comecei a falar do marxismo cultural na Real. E até aí eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso nos grupos da Real, né? Então, eu praticamente introduzi a guerra cultural contra o marxismo cultural e apresentei o Olavo de Carvalho nos grupos da Real, né? E com isso o Olavo de Carvalho tinha o grupo de seguidores dele, né? Que ele já era conhecido e tudo, mas quando foi praticamente um estopim dessa guerra cultural, que estourou essa bomba dessa guerra cultural, foi onde começou a virada da direita contra a esquerda na internet, né? E eu tenho muito orgulho, acho que foi o momento que eu tive mais influência nessa guerra cultural toda, que foi ter introduzido o conceito de marxismo cultural e apresentado o Olavo de Carvalho nos grupos, no meio da Real, da militância da Real, né? E o Olavo de Carvalho tinha seus seguidores, mas a Real era um grupo, até hoje um grupo realmente de militantes passionais, né? Porque quem estava ali por frustração amorosa, realmente por uma questão passional. Então, a Real é um grupo de militantes muito fervorosos, né? Guerreiros da Real de verdade, né? E aí foi quando explodiu esse combate contra a ideologia esquerdista na internet, né? Quando a Real passou a disseminar isso, né? E foi uma militância muito forte, muito fanática contra o marxismo cultural. E apesar da Real hoje estar meio esquecida, né? Meio na verdade, o que aconteceu é que a Real cresceu tanto e os guerreiros da Real difundiram essa guerra cultural e foi onde começou a virada da direita contra a esquerda na internet, né? E eu tive no começo disso tudo, eu era um guerreiro da Real, eu fui pioneiro militante de direita na internet, né? Quando a direita ainda era uma minoria, né? Na internet eu estava lá. Mas aí quando começou a virar o jogo, né? Quando a direita começou a vencer a guerra cultural na internet, eu percebi algumas coisas erradas que estavam ali e fiquei preocupado com o rumo que isso ia tomar conforme a direita vinha crescendo e ganhando espaço. Percebi que quando eu falava da maçonaria, por exemplo, da influência da maçonaria na esquerda, no comunismo, né, e eu falava de muita coisa, muitas verdades sobre a esquerda que até hoje você não vê o pessoal, os líderes de direita comentarem, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre isso nos grupos da direita, eu comecei a ser censurado, ser expulso de grupos do Facebook da direita, né? E aí eu comecei a perceber que tinha coisa errada. Foi quando eu comecei a analisar melhor a situação e chegar à conclusão que direita e esquerda também era uma estratégia das tesouras. E foi quando eu comecei a denunciar, né, a direita como falsa oposição, justamente nesse momento em que a guerra estava virando na internet, né, da direita começar a vencer a esquerda. Foi quando eu me afastei da direita, né? Nessa época eu nunca tinha ouvido falar de Nando Moura, né? O Nando Moura apareceu depois, quando o jogo já tinha virado, né, quando a direita já tinha vencido o debate e a esquerda estava se calando, o Nando Moura apareceu surfando na onda da direita, né, e virou o fenômeno que virou hoje, né? E nessa época eu já estava combatendo a direita como uma falsa oposição, também manipulada pelos globalistas, né? E tem essa história aí que a maçonaria tem a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa, e que a maçonaria francesa controla a esquerda e a maçonaria inglesa controla a direita, né? Se vocês pesquisarem sobre o assunto, eu já gravei um monte de vídeos sobre isso, né? Há anos atrás já, né? Falando sobre isso.
E enquanto apareceu um monte de gente aí que até então nunca tinha aparecido surfando na onda da direita e crescendo, eu comecei a combater a direita e eu combato a subversão cultural, a subversão moral, mas a maioria do pessoal que combate, né, que é contra essa subversão moral, defende a moral baseada na religião. E como vocês veem, eu venho de um berço religioso e desde criança, da internet, eu já tinha percebido que a religião é alienação, é manipulação. Então, enquanto a grande maioria das pessoas aí da direita que defendem a moral, os conservadores fazem isso baseado em critérios religiosos, eu combato a religião como alienação também controlada pela mesma elite globalista que controla essas ideologias políticas, né? É, eu, por exemplo, nasci numa igreja batista e só depois de 30 anos de idade fui conhecer a história da igreja batista no Brasil intimamente relacionada à maçonaria, né? E né, que o primeiro pastor batista brasileiro era maçom, foi ordenado maçom por dois pastores batistas americanos que eram maçons dentro de uma loja da maçonaria, onde aconteciam os primeiros cultos da igreja batista no Brasil dentro de uma loja da maçonaria. Isso para mim foi bem chocante, apesar de eu já ter abandonado a igreja já fazia uns mais de 15 anos, né? E hoje percebendo, né, que todas essas seitas protestantes têm alguma relação com essas sociedades secretas, principalmente a maçonaria, né? Então, enquanto a maioria do pessoal de direita que combate a alienação da esquerda baseado na religião, eu combato a religião também como alienação, como manipulação. É por isso que o meu canal não cresce, né? Porque eu venho desse berço da real, né? De sair da Matrix, né? De abrir a mente e não aceitar nenhum tipo de alienação, né? E hoje em dia a gente vê que na sociedade todo mundo é alienado de um jeito ou de outro. E eu não digo que eu não seja alienado de alguma forma, porque a gente só descobre que é alienado quando a gente percebe a alienação. Enquanto a gente está sendo alienado, a gente não sabe que é alienado. Então eu posso estar sendo alienado de alguma forma. Então é por isso que eu busco manter a minha mente sempre aberta. E eu não tenho certeza nenhuma de nada, né? O pior ignorante é aquele que acha que é aquele que tem certeza de alguma coisa. Porque se aquela sua certeza estiver errada, né, você está baseando toda a sua vida numa mentira, né? E é por isso que eu falo, né? Manter a mente aberta, buscar conhecimento, que apenas o conhecimento liberta, apenas a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E para isso a gente tem que manter a mente aberta e não se prender a nada de uma forma que a gente não possa desconfiar que não está sendo ali enganado de alguma forma, né? Quando eu comecei a falar da direita ligada à maçonaria, eu fui expulso de grupos de direita, fui criticado pelo pessoal da direita, né? Quando eu postava coisa de contra a religião, que a religião era alienação, quando eu falo que a Igreja Católica, né, mostrando, né, que uma coisa que muita gente não percebe, todo essa base da Igreja Católica no paganismo, né, porque a Igreja Católica foi criada de uma mistura de cristianismo judaico com o paganismo europeu, né? E como diz o filósofo norueguês Varg Vikernes, a Igreja Católica é 90% paganismo, né? E é verdade, a gente vê aí todos os feriados, os santos católicos, são antigos deuses pagãos que simplesmente mudaram de nome, disfarçaram o paganismo ancestral de catolicismo com uma mistura de cristianismo. E aí veio a Reforma Protestante, que tentou eliminar uma parte desse passado, dessa bagagem do paganismo que vinha no cristianismo e tornar o cristianismo mais próximo ao judaísmo, né? Mas enfim, pessoal, é uma longa história. Então, falar um pouquinho aí sobre a história da Real, né? E sobre a minha história de militância e explicar por que o meu canal não cresce, né? Porque, por exemplo, ontem eu gravei um vídeo falando sobre a Virgem Maria, né? Que os católicos idolatram, né, a Virgem Maria, a santidade da Virgem Maria, mas quando a Bíblia não fala qual era a idade da Virgem Maria, né?
mas quando a gente percebe que ela tinha aí seus 12 ou 13 anos, né, o fato dela ser virgem deixa de ser tão extraordinário assim, né, porque mesmo hoje, né, no meio dessa putaria generalizada que a gente vive hoje, não, creio que a maioria das meninas aí de 12, 13 anos seja virgem, né, então o fato da Virgem Maria ser virgem aos 12, 13 anos não é milagre, assim. E aí quando eu falo que o milagre, né? Porque eles podem falar, mas o milagre foi que a Virgem engravidou do Espírito Santo, né? Mas aí quando a gente fala que o anjo Gabriel era um alienígena e que a Santa Virgem Maria não foi engravidada pelo Espírito Santo, mas por alienígenas que fizeram uma inseminação artificial, né? E que o milagre foi um processo que hoje em dia é comum na medicina, né? Só que feito numa virgem por uma questão de energia, né? De Aí o pessoal que me acompanha, que é alienado pela religião, fica putinho, né? E é por isso que o meu canal não cresce. Cada vídeo que eu posto, eu perco um monte de inscritos, né? Depois recupera, mas vai crescendo devagarzinho, porque eu não fico preso a nenhum tipo de alienação, né? Eu mantenho a mente aberta contra a Matrix, para realmente se libertar da Matrix, se libertar de todo tipo de alienação, né? Enfim, pessoal, deixa eu dar uma pausa para ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Aí, quanto ao Nando Moura, né, que apareceu surfando na onda da direita depois que a direita já tinha virado o jogo, né? Hoje eu fico meio desconfiado, né? Teve gente por aí falando que ele é maçom. Eu não duvido nada, apesar dele negar, né? Mas maçom nega, né, que é maçom, né? É, E ele, sei lá, parece, às vezes eu tenho a impressão que ele interpreta muito bem um personagem, né? Com todos os clichês da direita, né? Para realmente se tornar um líder de direita. E eu já acreditei no Lula no passado, né? Por isso que hoje eu fico com o pé atrás até com o Bolsonaro, né? Não vou confiar cegamente no Bolsonaro. Nem tanto quanto eu já acreditei até no Lula no passado, né? E é por isso que eu fico com o pé atrás com tudo, desconfiado até de mim mesmo, porque eu posso estar alienado de alguma forma, né? Sou espiritualista, mas os espiritualistas, né, que não seguem religião nenhuma também são muito alienados, porque, por exemplo, tem aquela história do segredo, né? E uma coisa que nesse meio espiritualista se propaga, né, que é a questão da gente manter a energia positiva, o pensamento positivo, né? É, evitar negativismo, né? Só que aí o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas acabam sendo alienadas também a não enxergar os problemas, a não enxergar coisas erradas. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a enfiar na cabeça de não, eu não posso ver nada negativo, eu não posso ser negativista, você passa a ser alienado de não enxergar os problemas, de ignorar os problemas. Sabe aquela coisa dos macaquinhos alienados, né? Que um não fala, o outro não enxerga, o outro não escuta, né? A pessoa que é alienado com essa questão de ser positivo, de ser alegre, de só ver o lado bom das coisas, de enxergar o mundo, né? Com óculos cor-de-rosa, né? Enxergar com um filtro cor-de-rosa para enxergar o mundo cor-de-rosa em tudo. O que acontece é que essas pessoas começam a ignorar os problemas. E a gente está vivendo num mundo cheio de problemas que a gente precisa combater. E como é que você vai conseguir combater o que está errado, combater os problemas, se você ignorar, se você se recusar a enxergar a realidade, né? A enxergar os problemas que estão ao nosso redor? Então, essa história de ser positivo, né, de só ver o lado bom das coisas, também é uma alienação, né, que também é propagada pelo, pela elite globalista, né? Até quando eu vi aquele filme O Segredo, né? Sabe aquela coisa, é bom demais para ser verdade, né? Porque nada disso é publicado assim em tão grande escala, com tanta repercussão no mundo inteiro, né? Sempre tem o dedinho ali dos globalistas por trás, né? Então, mesmo quando alguma coisa parece muito boa, desconfia, fica com o pé atrás, né? Eu tenho pé atrás com todo mundo, né? Essa virada começou com o Olavo de Carvalho, e eu denunciava a maçonaria, eu desconfiava do Olavo de Carvalho por não denunciar e até negar o papel da maçonaria por trás disso tudo. E aí depois ele veio fazer hangout com o pessoal da maçonaria e defender a maçonaria. Então,
Não preciso nem falar nada, né? Até o filme Matrix era cheio de ideologia subversiva ali, né? Então, busque conhecimento. Conhecereis a verdade nos libertará.